O boom da construção também gera um alerta. Em menos de uma semana, 2 trabalhadores morreram em acidentes só aqui na capital. Eu falo agora com a Beatriz Frenner, que vai explicar para a gente quem é que está fiscalizando a construção civil aqui na cidade, né, Bia? Boa tarde. Olha, Jason, boa tarde para você, para todos que estão chegando agora com a gente aqui no Balanço Geral, nessa reta final de programa. Pois é, muito triste esse dado que a gente trouxe aí já desde ontem, dos últimos dias, desde o começo de março, acidentes de trabalho e muitos envolvendo a construção civil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, são 450 mortes por ano no Brasil, só envolvendo esse setor em casos de acidente de trabalho. São dados muito tristes que precisam ser combatidos. E uma das principais formas de fazer isso é através da fiscalização. Aqui em Curitiba, a gente conversou com representantes do Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato Patronal. O principal órgão fiscalizador hoje das obras da construção civil é o CREA, que é o Conselho de Engenharia, que faz toda a regulação sobre a segurança no trabalho, que vale lembrar que também as obras são aí de responsabilidade de engenheiros, arquitetos e técnicos responsáveis pela segurança do trabalho. A gente trouxe uma reportagem relembrando os casos dos últimos dias aqui em Curitiba e também sobre essa importância de fiscalizar. Vamos ver. Reginaldo Barbosa de Almeida tinha 57 anos. Na segunda-feira, saiu cedo de casa para ir trabalhar. Ele era pedreiro. Os anos na construção civil trouxeram experiência e o que seria mais um dia de trabalho se transformou em uma tragédia. O trabalhador estava nesta obra que fica bem no centro de Curitiba. Esse é um serviço de demolição. Eles estavam destruindo as paredes do prédio quando parte da estrutura, que tinha cerca de 5 metros, caiu em cima de Reginaldo. Socorristas estiveram no local, mas não puderam fazer nada. O trabalhador morreu na hora. Um cara super trabalhador, um cara do bem. Não tenho o que falar dele, vai fazer muita falta. A gente ainda não está acreditando que ele faleceu. O que você sabe, Flávia? Ele sempre trabalhou com construção civil? Se ele era funcionário fixo dessa empresa? Era funcionário fixo. Ele sabia fazer isso, era o que ele sempre fez. Então, eu acredito que foi um acidente mesmo. Outro trabalhador que estava com o Reginaldo foi encaminhado em estado grave ao hospital. A vítima ficou presa nos escombros. 4 dias antes, praticamente a mesma cena foi registrada. Mais um acidente de trabalho com morte na construção civil. Nesse caso, o muro caiu em cima do homem de 35 anos. Os socorristas fizeram várias tentativas de reanimação, mas não conseguiram salvar o trabalhador. Nem conseguimos avaliar o nível da lesão de crânio, porque não havia tempo. Nosso interesse era mais voltar a ter batimentos cardíacos. Tentamos, pelo tempo que nos parece ser razoável, mas depois de 45 minutos você começa a judiar da pessoa, então tivemos que desistir, infelizmente. Os dados de todo o país, do Ministério Público do Trabalho, mostram que por ano cerca de 450 trabalhadores da construção civil morrem durante a atuação. Para tentar evitar esses números, existem uma série de recomendações, exigências, licenciamentos e alvarás que devem ser obtidos antes de dar início a uma obra de reforma, construção ou demolição. Para isso, também existe a obrigatoriedade de um responsável técnico, ou um arquiteto ou um engenheiro. E são esses os profissionais que respondem por toda a legislação vigente em relação à obra. Nós temos um problema que hoje as obras são feitas muito mais rápido que antes, né? Então a gente denuncia quando vê irregularidade, mas quando o fiscal chega de lá, a obra já acabou, né? Então demora 9, 10, 12 meses até que eles vão lá, né? Até por falta também de auditores fiscais, né? Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do setor, um outro problema é a subcontratação dentro do setor. Quando uma empreiteira assume uma obra e contrata outra construtora para dar andamento ao projeto. Esse era o caso na obra em que aconteceu o acidente de Reginaldo. Este especialista em segurança do trabalho na construção civil alerta ainda para um buraco jurídico. Mudanças na legislação fizeram com que normas da segurança no trabalho deixassem de ter poder de lei. É como se alguns critérios não fossem mais obrigatórios
e passassem a valer apenas como recomendações. Essas normas, se elas fossem vigentes de fato, elas poderiam talvez impedir a morte desses trabalhadores? É difícil a gente afirmar que impediria. O que a gente tem é que a gente não tem mais uma regra bem definida. O que se faz em situações de obra que realmente é transitória. Antigamente não se tinha dúvida em que seguir e nem o fiscal em que punir. Hoje eu empreito, subempreito para você, a minha recomendação técnica e procedimento pode ser diferente da sua. E isso está previsto pela norma regulamentadora do trabalho, que depende da anotação de responsabilidade técnica do engenheiro de segurança do trabalho que está realizando o plano de segurança do trabalho. Sobre essas dúvidas também envolvendo quem deve fiscalizar essas obras, nós conversamos com o representante do Sinduscon, que é o sindicato patronal aí do setor da construção civil. Vamos agora entender também o que esse setor, o que essa instituição tem a dizer. O Sinduscon ele tem um trabalho muito importante no Estado, que é o Comitê de Combate à Informalidade. Esse comitê ele é formado pelo Sinduscon, Sintracon e CREA, onde visa o quê? Visitar os canteiros de obra de particulares, justamente para verificar se os funcionários estão registrados, se eles receberam treinamento ou não. Quando a gente verifica que não tem esse treinamento, é informado ao Ministério Público do Trabalho e ele aí vai e fiscaliza a obra. Como que vocês observam isso, quando mesmo dentro de toda a formalidade o acidente ainda acontece de forma fatal? Aí, nesse caso, depende muito do agente fiscalizador, que dentro do nosso setor é o CREA que fiscaliza as obras. O Sinduscon fala que em torno de 50% das obras da construção civil no Paraná não são registradas. É aquele serviço informal, feito em casa, de forma ali insegura muitas vezes. Por isso a importância de ter um trabalho formalizado, contratar responsáveis técnicos, uma equipe realmente profissional e principalmente denunciar em caso de qualquer tipo de irregularidade na segurança do trabalho, porque a gente não está falando ali de um acidente, de um pequeno acidente, mas sim de vidas, infelizmente, como esses dados, esses números que a gente trouxe agora, Jasson. Obrigado, Beatriz. Parabéns pelo trabalho de hoje, viu, Bia? Obrigado mais uma vez. Gente, eu vou para o intervalo, já volto. Quero imagem de Matinhos, 29 graus no litoral.